Nosso primeiro painel, então, se inicia dentro de alguns instantes. À tarde, das 13h30 às 17h30, teremos 3 painéis. Painel 1, organização curricular por ciclos de formação, será ministrado aqui no Salão de Atos da URGS. Painel 2, os desafios do planejamento participativo e da educação integral na perspectiva da gestão democrática, que será realizado no auditório do Ritter Hotel, no Largo Vespasiano Júlio Vepo, 55, em frente à rodoviária. E o painel 3, avaliação institucional e da aprendizagem na perspectiva emancipatória, que será no auditório do Hotel Embaixador, na Jerônimo Coelho 354. Às 18 horas teremos no foyer o lançamento do livro Ensino Médio, os Desafios da Experiência, Movimentos da Prática. E depois teremos o sarau da rede estadual, às 19 horas, das 19 às 21 horas, com a Orquestra Sinfônica de Estação, da 15ª CRE, Coral Juvenil Novo Brilho, de Travesseiro, da 3ª CRE, o grupo Som do Coração, de Santo Cristo, da 17ª CRE, e a Companhia de Teatro e Dança da Escola Plácido de Castro, de Rosário do Sul, da 19ª CRE. Lembramos a todos que, para garantir a sua certificação, atrás do seu crachá deve ser colado um adesivo em cada turno. São 6 adesivos no total. As certificações ocorrerão apenas para aqueles que tiverem 5 adesivos no mínimo. Atrás do seu crachá, esse adesivo deve ser colado e, no final, o crachá deve ficar com a comissão organizadora. Em até um mês, ele estará disponível no sistema de certificações da Secretaria. Ok? Daqui a pouco a gente revisa estes avisos, né? E teremos início, então, em seguida, do painel O Educador na Construção do Conhecimento e as Juventudes no Século XXI. Vamos, então, dar início ao painel O Educador na Construção do Conhecimento e as Juventudes no Século XXI. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: a senhora diretora do Departamento Pedagógico da SEDUC, Vera Amaro. O professor Luiz Armando Gandim. E os nossos painelistas de hoje, senhora Susan Robertson, e o senhor Roger Dale. Passamos a coordenação do trabalho à senhora Vera Amaro. Bom dia, professores, professoras que nos acompanham nesse auditório, nessa manhã gelada, não só em Porto Alegre, mas em todo o interior do Estado. Um bom dia especial a todos os professores e professoras que nos acompanham nos 65 pontos de transmissão deste seminário. É com muita satisfação que damos início ao nosso segundo dia de trabalho, tendo a presença do professor Gandim ao meu lado, nosso grande colaborador, um dos mentores deste seminário, que desde o ano passado tem contribuído de forma excepcional com a Secretaria de Educação na realização desse evento. Na manhã de hoje, trabalharemos com a professora Susan Roberts,
da Universidade de Bristol, e o professor Roger Dale. O professor Gandim, na sua fala inicial, vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Teremos, na sequência, a fala dos dois, e depois abriremos para as perguntas que deverão vir ao palco por escrito. Vocês têm acesso nas pastas, né, de material para poder fazer sua manifestação e seus questionamentos. Nós pedimos a todos que, por favor, desliguem os celulares, para que a gente possa, com tranquilidade, acompanhar as palestras de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, e que a gente tenha, não só na manhã de hoje, mas ao longo do dia, um excelente trabalho. Não esqueçam também que, no final da tarde, às 19 horas, teremos um sarau e também o lançamento do nosso livro, que, na sequência, a gente dará mais detalhes. Passo imediatamente ao meu colega, professor Gandim. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu participo dessa mesa, e eu queria tomar esse espaço para dizer algo que eu acho que é muito importante. Nós, da comunidade educacional do Rio Grande do Sul, temos nos beneficiado, tanto no ano passado quanto este ano, com essa iniciativa tão importante da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, de promover esse seminário. Né, na bela tradição, né, já iniciada em Porto Alegre, né, o professor José Clóvis de Azevedo sempre foi uma pessoa muito visionária nesse sentido, né, de entender a necessidade de proporcionar a todos os professores e professoras da cidade de Porto Alegre naquele período e do estado do Rio Grande do Sul a possibilidade de conviver com pesquisadores do mundo todo, do Brasil e assim por diante. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Educação pela iniciativa de recuperar essa bela tradição dos seminários internacionais, que também ocorriam aqui neste Salão de Atos, né? Em 2 edições, inclusive. Né? Então, para mim, isso é uma alegria muito grande como morador dessa cidade e alguém que milita na área da educação há tanto tempo. Eu tenho a alegria de introduzir a vocês o professor Roger e a professora Susan. A professora Susan vai iniciar a fala primeiro. Tanto o professor Roger quanto a professora Susan são professores da Universidade de Bristol, no Reino Unido. A professora Susan é de nacionalidade australiana, apesar de morar na Inglaterra, e ela gosta de sempre nos lembrar disso, né? Ela é australiana, isso é, acho, do mesmo hemisfério sul que nós, né? A professora Susan é a editora fundadora, junto com o professor Roger, de uma revista educacional das mais importantes do mundo na área de educação, que chama-se Globalização, Sociedades e Educação. É uma revista que dá voz às discussões sobre globalização e educação em todo o mundo, né? Além disso, tanto a professora Susan quanto o professor Roger têm uma trajetória de muito engajamento na área da educação. Além de serem acadêmicos, eles são ativistas da área da educação. A professora Susan e o professor Roger fazem muitas atividades com professores, com sindicatos de professores pelo mundo. A professora Susan acabou de retornar agora de um evento internacional com sindicatos de professores. Então, ambos têm uma inserção na área da educação que vai além apenas da sua produção acadêmica. Mas essa produção acadêmica deles é absolutamente crucial, né? Quer dizer, é uma produção acadêmica que tem contribuído profundamente para a discussão sobre essa relação da globalização e assim por diante. Então, para nós é uma grande honra tê-los aqui. Além disso, falando também do professor Roger Dale, qualquer pessoa que tenha estudado sociologia da educação precisou se deparar em algum momento ou outro com o trabalho do professor Roger. O professor Roger tem um trabalho seminal na área da discussão do Estado com a educação, né? E o professor Roger tem vários artigos dele traduzidos para o português. Eu incentivo vocês muito fortemente a procurar pelo nome dele na internet. Vocês vão encontrar artigos de acesso livre para poder ler esses artigos. A professora Susan também
está iniciando, alguns dos artigos dela estão começando a ser traduzidos, tem algumas entrevistas, e nós estamos trabalhando com isso, né? Então, para nós é uma grande honra tê-los aqui e saber que eles são nossos parceiros, né, nessa luta por uma educação mais justa e menos baseada no mercado. Então, nós vamos passar imediatamente à professora Susan, e depois o professor Roger vai fazer. A forma como nós organizamos amanhã de que cada um deles vai fazer sua fala e depois nós vamos ter um tempo para perguntas por escrito, certo? Então, tá. Professora Susan, vai ser um prazer ouvi-la. Thank you, Luís, for a wonderful introduction. And can I start by asking you to give 2 rounds of applause? Pedindo para vocês darem 2 salvas de palmas. Primeiro para vocês, porque vocês estão aqui nesse auditório, mas pelo menos 65 outros auditórios ao redor do estado. Essa é uma imensa concentração de pessoas que se importam com a juventude de hoje. Então, uma salva de palmas. É um fantástico espaço e ocasião. Eu espero que no futuro que vocês continuem a se juntar dessa mesma forma e que vocês continuem a falar sobre as coisas que importam. Eu gostaria que vocês também dessem uma segunda salva de palmas para os seus fazedores de política e professores que se juntam e que pensam que isso é uma coisa muito importante. Eles precisam ser agradecidos à Secretaria de Estado, à Secretaria Federal, que também está preocupado com a educação fundamental. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para essas pessoas. Eu dei o título da minha apresentação de hoje, Professores na Construção de Conhecimento e Juventude do Século XXI. Essencialmente, o que eu quero fazer é contar algumas das histórias de um projeto de pesquisa com o qual nós temos trabalhado. Devemos pensar na natureza desse futuro. Eu gostaria de apresentar para vocês, primeiro, para eu gostaria de apresentar vocês para alguns dos alunos com os quais nós trabalhamos agora. O primeiro aluno é Jana. Ela é uma menina de 15 anos da Eslovênia, um dos países mais novos que são parte da Europa. Ela participou do nosso projeto de pesquisa com trajetórias da organização do governo na Europa. Nesse projeto, nós estávamos interessados em mostrar desvantagens particulares que os jovens têm no espaço político e econômico, o contexto no qual eles vivem suas vidas na Europa. E assim como ao passo que o nosso trabalho se desenvolveu, essencialmente a crise financeira que nós podíamos ver estava influenciando de maneiras muito importantes como eles pensavam sobre eles próprios, como eles viam a sua família, como eles pensavam sobre seus amigos e como eles veem seus futuros. Então, essa é Jana. Quando nós perguntamos a ela para pedir sobre a vida dela, a vida escolar dela e o futuro dela, e ela diz o seguinte: eu não sei onde começar. Eu sempre tento ser positiva quanto ao meu futuro. Eu acredito nos meus sonhos. Existe uma leve chance de eu realizar esses sonhos. Eu não pretendo desistir. Entretanto, olhar positivamente para o futuro, eu estou preocupada sobre as condições nesse país. Eu já sei que muitas pessoas aqui não têm trabalho, muitas dificuldades financeiras. Também perto de mim eu vejo pessoas que estão sob severo estresse
e à beira de um ataque de nervos. Mas eu não quero ser negativo e pessimista. Eu sempre tento tirar o melhor de todas as coisas. Então, essa Jana, que tem 15 anos de idade, olhando para o que está acontecendo na vida dela. Eu posso apresentar agora o próximo aluno, um menino de 12 anos, da Holanda. Se nós pudéssemos mudar para o próximo slide. E ele nos ofereceu uma visão da vida dele muito mais otimista. Ele diz: daqui a 10 anos, eu talvez tenha um trabalho divertido e talvez até uma esposa, uma namorada, ele espera. E talvez eu vá viver em outro país, mas se eu ficar aqui na Holanda e tiver um bom emprego, eu vou ficar aqui. Eu vou ter uma grande casa e eu vou alcançar tudo isso estudando muito, me focando nos estudos. Eu vou ser cada vez mais sério com relação a isso. Então, ele é um guri muito esperançoso. Mas se nós voltarmos para Hives, na Alemanha, ele diz o seguinte: a escola é chata. Então, qual é o objetivo? A maioria dos professores são incompetentes na sua profissão. Eles rotulou muito rapidamente. Ou você é um estudante modelo ou um problema. Então, para que vale o colégio? Esses 3 jovens no nosso estudo, de muitas formas, não é incomum. Essas pessoas, na verdade, têm muito das aspirações, dos medos, das hostilidades que são oferecidas na juventude. Nós reconhecemos isso. E os pesquisadores e psicólogos, sociólogos e professores sentados nessa sala ou em outros auditórios, nós reconhecemos isso. Mas o que o nosso estudo mostrou é que os medos que eles passam, a educação, os grupos que eles formam a sua família, haviam mudanças maiores acontecendo, que estavam tendo um grande impacto na sua aprendizagem, no jeito que eles se enxergam, na sua relação um com o outro, na visão do futuro, e como eles se imaginam nesse futuro. E a pergunta é, por quê? Isso é porque muitos sistemas de educação ao redor do mundo abraçaram a ideologia de escolha, competição e responsabilidade. Isso é o que Salberg chama de movimento de reforma globalizada. E se você... Na verdade, é uma doença. Que você realmente não passa bem. E essa doença afeta a responsabilidade e competição, e o excesso disso é o que nós queremos enfatizar. Enfatizamos ontem à noite, inclusive. E no contexto de uma crise financeira, uma crise econômica e crise política, isso é uma exacerbação dos medos e das incertezas. E longe dos nossos sistemas políticos de reconhecerem que precisamos nos distanciar desses projetos políticos que causaram essas crises financeiras. O que nós estamos vendo é um escalonamento deste tipo de movimento, e eu queria endereçar a isso. E realmente encorajá-los que vocês discutam mais sobre isso, seja indo para este movimento, para esta direção ou não. Mas um debate realmente bastante profundo, que considera as consequências e afeta essa juventude de hoje. E porque eles estão num período de vida bem arriscado, onde eles dependem muito de nós, da sua família, dos seus colegas, e fazer as escolhas muito complexas e frágeis do seu futuro. Então, para a juventude, dentro da nossa pesquisa, pelo menos, houve uma pressão para que eles fossem bem-sucedidos dentro do mercado de educação.
dito assim mesmo, mercado da educação. Essa transição para a fase adulta é muito desafiadora. As opções que foram exigidas deles eram opções que eles achavam que não tinham recursos para fazê-los ou o controle para se darem conta dessas opções e escolhas, embora elas sugerissem que você tivesse o controle e tivesse autonomia sobre essas esferas. Esses jovens também se preocuparam como entrar no mercado de trabalho, uma situação um pouco mais complicada, onde eles veem uma alta taxa de desemprego. Na Grã-Bretanha, entre os graduados, há cerca de 25% de desemprego. São taxas realmente muito altas de desemprego entre as pessoas com educação, que entram naquela promessa de que têm educação para poderem ter um emprego. Então, há realmente uma pressão muito grande, não apenas para entrar para as universidades, mas entrar para uma boa universidade. E a relevância social de ter uma boa educação também parece ter aumentado, e nós falamos muito sobre uma economia de conhecimento, de uma sociedade, e ao mesmo tempo que nós vemos é que, essencialmente, um poder social que essa juventude precisa mobilizar, e principalmente entre aqueles grupos mais desvantajados, não necessariamente tem uma relação com o futuro e as possibilidades de se realizarem, de se darem conta desse futuro. E também não é nenhuma surpresa que os sociólogos, há algum tempo, já observam que os problemas educacionais que enfrentam essa juventude, isso tem os seus próprios déficits pessoais, as estruturas de uma sociedade desigual. Então, nós vamos mostrar o Thomas, que é um economista francês, que recentemente recebeu um status de popstar, vamos dizer assim, em termos acadêmicos, com seu livro Capitalismo no século XXI. E é um livro, eu acho que todos vocês deveriam colocar nos seus currículos. Então, o que eu quero dizer aqui, este livro tenta falar, e acho que é um livro bem grande, é um texto bem grande, que se vocês olharem para as evidências e olharmos para as evidências historicamente falando e para frente, estamos vendo níveis de desigualdade cada vez maiores, e num período onde caracterizamos como neoliberalismo, com todos esses elementos que eu identifiquei antes, escolhas, padrões, competições, eficiência, etc. Este tipo de projeto político fez com que tivesse um aumento de desigualdades e não uma diminuição dessa desigualdade. Então, há evidências muito boas de que não é a pessoa, claro, que colocou isso em evidência. Alguns economistas já fizeram isso antes. Economistas que já têm estimulado estes tipos de mudanças que estamos falando agora, mas eu também gostaria de enfatizar que muitos dos departamentos acadêmicos que ensinam economia